Imagina passar anos, tipo, talvez uma década inteira, Nossa, muito tempo. sim, muito tempo, e gastando milhões, né, para forjar uma chave de titânio perfeita. Aquela chave com sensores a laser, biometria de última geração. Uhum, super tecnológica. Exato. Um designer aerodinâmico impecável, tipo uma verdadeira obra-prima da engenharia. Mas aí a pessoa sai às ruas com essa chave na mão, super orgulhosa. E dá de cara com o problema. Pois é. Depara com uma realidade um tanto incômoda. A cidade inteira usa portas de correr sem fechadura. Parece um cenário absurdamente cômico, né? Demais. Beira o ridículo. Mas, se a gente olhar bem de perto, essa é a exata anatomia de como a esmagadora maioria dos novos projetos, startups e ideias promissoras encontram a ruína. E isso antes mesmo de lançar o produto no mercado. Caramba. É a síndrome letal de construir uma solução sofisticada antes de sequer entender, sabe, a natureza do problema. Exatamente. E é esse mecanismo que a gente vai decodificar hoje. Olá para quem está ouvindo, eu sou o anfitrião de sempre para nossa imersão. E eu sou a especialista convidada de hoje. E o nosso objetivo nesta análise profunda é dissecar a anatomia de uma proposta de valor que seja absolutamente imbatível. Isso. E para fazer isso, nós mergulhamos numa pesquisa focada em duas etapas fundamentais do ciclo de vida de qualquer negócio. Como definir a dor inicial e como blindar a sua solução contra a brutalidade da concorrência. Uhum. E olha, não vamos jogar aqueles jargões de empreendedorismo de palco aqui, tá? Ah, por favor, não. A ideia é entender as engrenagens mesmo, as forças invisíveis que fazem algumas ideias decolarem como foguetes, enquanto outras... Mesmo sendo incrivelmente bem financiadas, né? Exato, afundam feito âncoras. E o que mais me deixou impressionada ao compilar e cruzar esses dados foi perceber como a verdadeira genialidade corporativa é frequentemente mal compreendida. A gente tem uma visão meio distorcida disso. Sim, existe uma tendência de achar que a inovação precisa ser um emaranhado técnico denso, sabe? Que a vantagem competitiva vem da complexidade. De ter 1 milhão de funcionalidades. Pois é, mas na prática a realidade é o completo oposto. A vantagem competitiva real e duradoura quase sempre reside na clareza cirúrgica. Clareza cirúrgica. Gostei do termo. É a capacidade de delimitar uma dor muito específica de um grupo de pessoas, né? E comunicar a cura para essa dor de uma forma que não deixa o menor espaço para confusão. Sabe que essa ideia da clareza cirúrgica, ela bate de frente com o nosso ego, não é? Ah, com certeza. Nós encontramos uma premissa muito forte circulando nessas análises que diz o seguinte, um problema bem definido é um problema meio resolvido. Uhum, clássica. Só que a nossa mente parece programada para ignorar isso completamente. Como humanos, a gente é tipo construtor impaciente. A gente quer ver a coisa pronta, né? Exato. Queremos logo codificar o aplicativo, desenhar o logotipo, adicionar mais botões no painel. O ato de construir a solução é imediato, ele é visível. E massageia o ego. Massageia muito o ego. Fica parecendo que a gente está fazendo um progresso enorme. Enquanto isso, o trabalho de investigar e definir a dor, ele é opaco, é lento. E cheio de rejeição. Nossa, muita rejeição. É a armadilha clássica do inventor, sabe? A pessoa se apaixona pelo próprio brilho técnico, em vez de se apaixonar pela frustração do usuário. E se a frustração não for real? Então, se não for real ou se for só um leve incômodo, tipo algo que não motiva ninguém a mudar um hábito de consumo, toda aquela engenharia complexa se torna completamente irrelevante. E aí vira sua chave de titânio. A chave de titânio na cidade das portas de correr. Exatamente. E um dos exemplos mais emblemáticos para ilustrar o poder dessa definição cirúrgica vem de Detroit, com uma marca de roupas masculinas muito particular. A história desses fundadores é fascinante, porque eles transformaram um traço físico em um império de nicho, basicamente. Sim. Os dois compartilhavam uma característica bem específica. Ambos eram homens de baixa estatura. Uhum. E, por conta disso, eles sentiam na pele uma frustração que era, profunda, crônica e diária com o caimento de camisas sociais. E não era uma coisinha boba. Não era um problema de, eu não gosto do corte dessa gola. Era aquela sensação alienante de que, absolutamente nada nesta loja foi desenhado para o meu tipo de corpo. Exato.
E o verdadeiro pulo do gato deles não esteve só em notar essa dor. Teve mais. Muito mais. Foi em isolar o público-alvo com uma precisão que chega a ser quase microscópica. Eles não tentaram abraçar o mundo. De jeito nenhum. Eles não abriram uma confecção dizendo, olha, vamos fazer roupas que vistam melhor todos os homens. Que é o que a maioria faria, né? Sim, pelo medo de perder cliente. Mas não. Eles mapearam uma audiência exata. Homens ali entre 25 e 35 anos, que, assim como eles próprios, já carregavam uma bagagem de 15 a 20 anos de frustrações em provadores de lojas tradicionais. Nossa, 20 anos se frustrando num provador? Pense na força motriz que essas 2 décadas de insatisfação acumulada representam, sabe? Em termos de desejo de compra. É gigantesca. E o que me deixa boquiaberto é a economia de energia que essa precisão toda gera na hora de ir para o mercado. O posicionamento de marketing deles é tipo uma verdadeira masterclass de objetividade. Com certeza. Eles fizeram uma brincadeira lá com o idioma em inglês, né, usando a palavra heights. Que significa alturas. Isso, para dar aquela misturada de preço com estatura, algo assim. Mas a promessa central do negócio, o grande holofote ali, se resumia a apenas algumas palavras diretas, tipo roupas para homens baixos. Só isso. Simples assim. E não tem um manifesto filosófico na página inicial do site deles, sabem? Não tem textão. Não tem. Justificando porque é difícil achar roupa se alguém tem menos de 1,70 m. Não precisa. Não há parágrafos tentando criar a necessidade no consumidor. Esse é o grande poder de um problema bem definido. Você extirpa a necessidade de educar o seu mercado. Eu vejo isso quase como um aperto de mão secreto numa sala lotada, sabe? Gostei da analogia. A própria ausência de longas explicações é a prova definitiva de que a empresa entende a dor daquele cliente intimamente. O homem que sofre desse problema quando ele lê roupas para homens baixos, ele não questiona a qualidade do fio do algodão num primeiro momento. Não, ele pensa, finalmente alguém me enxergou. Exato. Alguém me entende. E isso barateia o custo de aquisição de cliente de uma forma absurda, né? Completamente. Em vez da empresa gastar rios de dinheiro gritando no megafone, tipo no meio da praça esperando que alguém se interesse, a marca apenas sussurra a senha correta no ouvido de quem já estava desesperado procurando a porta. Uhum. A empatia hiperdirecionada se torna sua primeira vantagem competitiva. E a mais barata também. O cliente te escolhe não porque o seu produto é o mais revolucionário da década, mas porque você articulou o caos interno dele de forma impecável. Perfeito. Mas olha, aqui é que o cenário começa a ficar realmente hostil para quem está empreendendo. Digamos que a pessoa gabaritou essa primeira fase. Certo? Mapeou a dor, ofereceu a solução certeira, aí o mercado abraçou a ideia e o dinheiro começou a entrar. Lindo, né? Mas o que impede que 5 corporações monstruosas, com orçamentos de, sei lá, bilhões de dólares, entrem no mercado amanhã, copiem a sua camisa e te esmaguem? Aí é que tá. É essa exata vulnerabilidade que destrói a maioria das iniciativas que até começaram super bem. A gente entra agora na prova de fogo. Porque, o ingresso para entrar no jogo não é a garantia de vitória no campeonato. Boa. E é bem nessa transição que a ingenuidade cobra seu preço. Tem muita gente que acredita fielmente que uma vez lançado o produto, basta lutar para ser um pouco melhor. Ou mais rápido. Isso, mais rápido ou 10% mais barato e pronto, vai manter a liderança. E a nossa investigação foca muito em desconstruir esse mito que é letal. Olha, eu confesso que eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo por um segundo, porque Fique à vontade. isso parece meio contraintuitivo. Se qualquer pessoa rolar o feed de uma rede social agora, tipo, 90% dos anúncios prometem exatamente essas melhorias marginais. Sim, é verdade. É sempre, o nosso serviço é R$10 mais barato, ou a nossa entrega chega 1 hora antes. Se essa comunicação é tipo a espinha dorsal de quase toda a publicidade moderna e atrai tanto clique, por que diabos essa tática é considerada tão frágil quando se tenta construir algo sólido a longo prazo? Então, funciona perfeitamente se o objetivo é apenas gerar um pico de vendas ali para o trimestre. Um resultado rápido. Exato, mas é radioativo para as margens de lucro no longo prazo. Competir baseando-se unicamente em ser mais rápido ou mais barato deflagra um fenômeno econômico devastador.
que é a corrida para o fundo do poço. A famosa corrida para o fundo do posto. Porque pensa bem, se o único escudo que protege o negócio é cobrar R$ 10 a menos que o líder do mercado, no exato minuto em que esse concorrente maior decidir sangrar o próprio caixa... E operar no prejuízo de propósito? Exato, oferecendo um desconto de R$ 20, a sua operação inteira se desintegra. Benefícios incrementais são alvo fácil para quem tem reservas financeiras pesadas. Os tubarões do mercado? Sim. Para sobreviver a esses tubarões, a sua inovação precisa criar assimetria. Assimetria. Eu gostei muito dessa lente. É tipo forçar a concorrência a correr com pesos nos tornozelos, enquanto você corre livre, leve e solto. Perfeita analogia. E ao analisar as estruturas de negócios duradouros nos nossos materiais, a gente identificou 3 grandes categorias que forjam esse escudo assimétrico. A primeira seria a inovação descontínua. A segunda, a tecnologia defensável. E a terceira, que eu confesso ser a que mais me intriga, o modelo de negócio disruptivo. Vamos quebrar isso para ver como funciona no mundo real, né? Bora! Quando o material aborda a inovação descontínua, a gente não está falando de colocar uma sexta lâmina num aparelho de barbear, certo? Não, de forma alguma. A sexta lâmina é a inovação incremental clássica. Super fácil de copiar. A inovação descontínua é um salto tão absurdo, sabe? Que muda tudo. É, um benefício tão superior ao status quo que ela simplesmente redefine as expectativas do consumidor, tornando a tecnologia anterior irrelevante quase da noite para o dia. Ponto. Pense em como o streaming aniquilou a locadora de vídeo física. O benefício do acesso instantâneo foi um salto tão drástico que reescreveu a categoria inteira de entretenimento caseiro. Entendo. E a segunda categoria, né, a da tecnologia defensável, essa me parece a mais palpável e direta de entender. Sim, é a mais tradicional. Estamos falando de patentes registradas, de segredos industriais protegidos a 7 chaves, de propriedade intelectual de algoritmos e tal. Mas a mágica aqui não é apenas ter um certificado do governo na parede dizendo «Ah, fui eu que criei», não é? Não, não é o diploma. A magia está na dor matemática que esse papel inflige aos concorrentes. Exatamente. É a criação de um fosso financeiro ilegal ao redor do seu castelo. Uma patente sólida funciona como um dreno de recursos para o adversário. Um dreno? É, porque ela força as outras empresas a queimar dezenas de milhões de dólares e meses de tempo dos engenheiros deles, focados não em inovar, mas em tentar desesperadamente construir uma alternativa que não viole as leis da sua patente. Ou seja, você exaure o oxigênio financeiro do inimigo enquanto ele ainda está lá dentro do laboratório batendo cabeça. Perfeito, você atrasa eles legalmente. Ok, o fosso legal é claro. A mudança tecnológica drástica da primeira categoria também é clara. Mas, olha, quando a gente entra nessa terceira via, eu vou ser franco com você e com quem está ouvindo. Pode falar. Modelo de negócio disruptivo. Isso soa muito como o jargão de bingo em palestras de inovação. Sabe? Sim, total. Todo mundo adora encher a boca no LinkedIn para dizer nós somos totalmente disruptivos. O que isso realmente quer dizer na prática corporativa? Tipo, como reestruturar os quadros da empresa se torna uma arma mais afiada do que ter a melhor tecnologia do mundo. É uma frustração muito válida, viu? Porque o termo foi completamente esvaziado pelo excesso de uso. Banalizou. Banalizou. Mas, na sua essência, o modelo de negócios disruptivo não tem nada a ver com tecnologias brilhantes de outro planeta. O foco da disrupção aqui é a reengenharia financeira e operacional da transação. Reengenharia da transação. Isso. É mudar fundamentalmente quem paga pelo quê, quando a pessoa paga e como os riscos inerentes àquele serviço são distribuídos e mitigados. Certo. É você oferecer um valor que o mercado já quer, já precisa, mas entregá-lo através de uma equação econômica que as empresas tradicionais daquele setor simplesmente não podem adotar. Não podem por quê? Porque se elas adotarem, elas vão canibalizar ou implodir os próprios lucros atuais. Então é sobre aprender o gigante corporativo nas próprias regras de sucesso dele. Ele olha de cima, vê perfeitamente o que você está oferecendo e como os clientes estão adorando. Sim,
Ele vê o seu sucesso. Mas para ele competir com você de igual para igual, ele precisaria destruir as fundações da própria receita segura que ele já tem. Ele fica meio que paralisado pela própria escala. Precisamente. E o laboratório mais claro para observar essa paralisia em ação foi o mercado imobiliário comercial nos últimos 15 anos. Um setor monumentalmente engessado, né? E que baseava seus lucros em extrema rigidez contratual. O caso da ascensão inicial do WeWork ilustra isso com uma riqueza de detalhes, olha, quase didática na nossa pesquisa. E eu faço questão de separar, Kita. O quê? A figura do fundador? É a figura extremamente folclórica e polêmica do fundador e também aquele colapso de governança que veio anos depois. Separar isso da arquitetura brilhante da proposta de valor em si, lá no comecinho da empresa. Importante fazer essa distinção mesmo. Porque a dor original que eles resolveram era uma agonia diária para qualquer grupo que estava montando uma startup. Nossa, era terrível. Se a gente recuar para aquele momento do mercado, o alvo deles era formado por pequenas equipes de fundadores, ali de 5 a 10 pessoas, tentando escalar projetos rapidamente. Uhum. E essa demografia estava literalmente encurralada entre duas opções opostas e igualmente disfuncionais para as necessidades deles. De um lado a gente tinha a informalidade, né? Montar os computadores na garagem, trabalhar no sofá da República da faculdade ou virar sócia de cafeterias barulhentas. O que até alivia o custo inicial, não vamos negar. É, de graça ou quase. Mas rapidamente isso gera passivos invisíveis de produtividade e, principalmente, de imagem. Imagem é tudo. Nossa, quem já tentou fazer um pitch de captação de investimento de, sei lá, R$1 milhão via conferência com o barista batendo o filtro de café ao fundo, sabe a falta de credibilidade que isso passa. É horrível. Aluguel de escritórios comerciais. E aqui a gente não está apenas falando de pagar um valor alto por mês que gera um problema. Não era só aluguel caro. A verdadeira dor estava no formato do acordo. O setor imobiliário tradicional baseava sua rentabilidade na mitigação do próprio risco. Eles não queriam correr risco nenhum. Nenhum. Eles transferiam o risco integralmente para o locatário através de contratos fechados de 1 a 3 anos. O que para a estrutura de uma startup inicial é uma completa insanidade. É tipo veneno na veia da eficiência de capital. Literalmente veneno. O dinheiro vital que vem dos investidores anjo, que deveria estar sendo gasto, sei lá, na contratação de engenheiros sêniores ou para adquirir clientes, acabava bloqueado em calções de garantia, fiadores caríssimos e na compra de cadeira de escritório. E a inflexibilidade transformava tudo num jogo de roleta russa, né? Uma roleta russa. Porque a equipe assume um passivo de 3 anos para acomodar 15 funcionários. Se a tecnologia der muito certo e em 7 meses a equipe dobrar de tamanho, o escritório já não comporta mais. E aí? E aí a pessoa quebra o contrato e paga multas severas. Agora, o outro lado. Se houver uma retração no mercado e precisar demitir metade do time para sobreviver, vai passar 30 meses sangrando recursos preciosos, pagando por salas e mesas completamente vazias. É um pesadelo de qualquer ângulo. E a genialidade daquela etapa inicial do WeWork não estava na estética das paredes de vidro, estava em como eles atuaram como árbitros desse risco absurdo. Eles absorveram o impacto. Exato. Eles assumiram para si a âncora pesada dos compromissos de longo prazo. Eles assinavam os contratos de 10 anos com os donos dos edifícios, garantindo rentabilidade lá para os fundos imobiliários. E processavam esse risco, fatiando tudo e oferecendo aos empreendedores em assinaturas mensais ultra flexíveis. Cara, essa é a verdadeira reengenharia do negócio. Eles mudaram a unidade de medida daquele setor. Saiu de contratos imobiliários plurianuais e super engessados para um serviço dinâmico baseado no número de cadeiras que você precisa neste mês específico. Exatamente. Mês que vem a equipe encolheu, o plano reduz com 2 cliques. Eles blindaram o fluxo de caixa do empreendedor contra a volatilidade que é natural do crescimento. E é bem aí que entra a resposta de por que os grandes do mercado imobiliário não copiaram a ideia imediatamente. O gigante preso. Isso. Os proprietários dos prédios e as grandes gestoras de fundos dependiam de previsibilidade extrema para poder valorizar seus ativos lá no mercado financeiro. Eles não queriam a dor de cabeça de gerenciar a volatilidade mensal de 1000 microempresas entrando e saindo o tempo todo. Dá muito trabalho. Muito. Eles precisavam de contratos longos para precificar os edifícios.
O WeWork injetou-se exatamente nessa fissura da inércia. Uma inércia que os grandes players estruturalmente não podiam fechar sem mudar a própria natureza financeira de como eles avaliavam os prédios. Genial. Os gigantes estavam de mãos atadas pelo próprio formato de sucesso que eles criaram. Uhum. E, sim, é claro que depois o WeWork invernizou tudo isso com vidro elegante, design industrial, chopp liberado às sextas-feiras. O hype todo. O hype. E a promessa de camaradagem orgânica no ambiente que afastava aquela solidão crônica do empreendedor, né? Mas olha, essa estética se tornou assinatura visual. A vantagem que realmente os isolou da concorrência naqueles anos formativos foi o fato de terem resolvido a dor financeira dos contratos. A embalagem bonitinha só funcionou porque o núcleo era economicamente revolucionário. O que amarra de forma perfeita a jornada que a gente está mapeando na nossa análise hoje. Com certeza. Porque para arquitetar algo estruturalmente valioso, é preciso dessas duas pernas caminhando em sincronia. A primeira fase é aquele trabalho antropológico quase obsessivo, sabe? De entender a dor. Não construir a sua chave de titânio até encontrar uma porta em que o mercado já esteja desesperadamente tentando arrombar com os ombros. É a especificidade da marca de camisas, aquela comunicação que transmite alívio quase imediato. Que tira um peso das costas do cliente. Isso. E a segunda fase é o momento de frieza analítica. É construir as trincheiras que protegem essa ideia. Exatamente. E sejamos honestos. Se a resposta de uma empresa para a pergunta por que o cliente deve ficar com a gente no longo prazo? Se a resposta for apenas um sorriso e a frase porque somos um pouquinho mais baratos e rápidos. Vixe. Não foi construído um negócio imbatível, foi construído um alvo ambulante. Um alvo ambulante, gostei. A resiliência exige a barreira de patente, a mudança drástica de paradigma tecnológico ou, a mais elegante das defesas, forçar seus concorrentes a canibalizarem as próprias receitas se quiserem tentar copiar a sua flexibilidade. E isso não é útil apenas para as startups lá do Vale do Silício, tá? De jeito nenhum. Se alguém aplica esse modelo mental como um filtro nas reuniões de planejamento da empresa, ou mesmo ao investir o próprio dinheiro em ações, o ruído desaparece. Fica fácil enxergar o que tem sustentação real. Esse framework age como uma verdadeira vacina contra o auto-engano de quem está criando. Ele expõe falhas arquitetônicas antes que o concreto seque. Muito bem colocado. Mas, sabe, mergulhar tão fundo em como a máquina do sucesso funciona hoje acaba inevitavelmente acionando um sinal de alerta na minha cabeça sobre como ela pode evoluir ou até se quebrar num futuro próximo. Sério? E eu não consigo parar de pensar em uma implicação enorme que toda essa nossa conversa deixou passar batido. E qual seria esse ponto cego? Conta pra gente. Olha só, nós passamos quase o tempo todo da nossa imersão martelando que o santo graal do valor, a base irrefutável do sucesso corporativo, é identificar uma dor que o cliente já sente profundamente, de forma crônica, o incômodo consciente. Sim, a dor que já existe. Homens que passaram 15 anos xingando no provador da loja. Fundadores de startups perdendo noites de sono preocupados com multas rescisórias de imóveis caríssimos. A dor precede a cura. A frustração pré-existente e consciente é o ponto de contato que legitima a venda. Faz todo sentido. Exatamente. Mas o que acontece se a gente cruzar a linha para uma era onde algoritmos preditivos, a hiperpersonalização por inteligência artificial e aquela mineração contínua dos nossos microcomportamentos? O que acontece se isso evoluir a ponto de nos conhecerem intimamente melhor do que nós mesmos? Nossa! Será que a proposta de valor do amanhã, aquele próximo modelo disruptivo trilionário, não vai mais exigir que a gente saiba qual é a nossa dor? É de explodir a cabeça pensar nisso. E se o mercado deixar de ser um grande resolvedor de problemas evidentes para se transformar num previsor infalível de fricções futuras? Caramba! O modelo de negócio inteiro viraria de cabeça para baixo. Abandonaríamos o ciclo reativo, onde o consumidor precisa gritar socorro e a empresa responde com um produto, e entraríamos numa era de inovação preditiva completamente invisível. Exato. O produto chegaria antes da frustração. Precisamente. Aquela nossa chave de titânio do começo, cheia de lasers e sensores, não estaria mais andando desnorteada pelas ruas procurando uma fechadura.
Ela já saberia. Sim, graças a um modelo de dados absurdo, ela saberia de antemão qual fechadura do outro lado do mundo iria emperrar e travar na semana que vem. Nossa, E ela se materializaria na mão do dono daquela casa 30 segundos antes de ele tentar girar a maçaneta. O que fica para refletirmos no fim dessa análise não é apenas como resolver os problemas que o mercado tem hoje. É tentar imaginar quais problemas as pessoas sequer sabem que têm, mas que já têm uma rede neural em algum lugar aprendendo silenciosamente a solucionar. excelente provocação. Fica aí o questionamento na mesa para todo mundo pensar. Muito obrigado a quem acompanhou e até a próxima imersão.